E vamos lá. De uma forma geral, vocês pegaram bem a ideia, né? Isso é uma coisa boa. Deixa eu fechar esse aqui. E aí eu vou criar aqui dentro do exemplo mesmo um novo arquivo que eu vou chamar de pessoa. Talvez pessoa não seja o melhor nome para esse arquivo, tá? Talvez pessoa não seja o melhor nome para o arquivo. Então, mas eu posso. Geralmente, quando você vai criar esse seu arquivo para colocar as coisas dentro, você cria esse seu arquivo com um nome que seja bastante sugestivo. Com a ideia de que quem olha de fora saiba o que vai encontrar dentro. Tá? Bom, e agora? Eu vou ter uma primeira classe que eu vou chamar de pessoa. Por quê? Porque, a princípio, clientes e funcionários são pessoas. Certo? Então, eu vou criar a minha classe pessoa. Por que eu vou criar uma classe pessoa? Porque eu sei que em algum lugar herança fará parte, porque o exercício é de herança. Né? E como que isso vai funcionar no dia a dia? Não vai ser tão simples assim de você identificar. Isso é deixando bastante claro. Eu naturalmente vou ter uma classe funcionário. Por enquanto não tem nada. E vou ter uma classe cliente. E por enquanto não tem nada. Bom, feito isso, vamos aos atributos. Pessoal, a ideia de atributos aqui, quando você tem essa descrição bem feita de entidades, é bem simples. É só você ver o que repete. Literalmente. Quando você tem uma descrição muito bem feita de entidades, basta você analisar as entidades que repetem, os atributos que repetem. Simples assim. Tá? Então, eu sei que nome, CPF, endereço, data de nascimento faz sentido para os dois, certo? Eu venho aqui, init, já coloco toda a galera. Professor, eu gosto de estar fazendo aí pelo init, mas se eu quiser chamar todas essas informações... Como assim? A classe está recebendo tudo isso aí para inicializar com essas variáveis, no caso. Se eu quiser chamar elas uma função, por exemplo, se eu quiser chamar para pegar essas informações do init. Chegaremos lá. Não se desespere. Primeiro a gente precisa aprender a construir. Eu fiz diferente do que você fez, ter esse recurso. Né? Entendi. Mas não se preocupe, a gente já chega lá. Então o nome vai ser uma string. CPF também. Endereço também. Isso, aqui você tem que tomar um cuidado, né, de analisar o que é melhor para o que você está trabalhando, né? Você poderia ter colocado inteiro? Poderia. Né? Mas, de uma forma geral, isso já pensando aqui na verificação de CPF, tá? Vocês provavelmente nunca viram a função de verificação. Existe pronta na internet, por isso que eu nem peço para vocês fazerem. Tá? Então, literalmente porque está pronta na internet. Então, a ideia é não vou ficar fazendo vocês reinventarem roda. Tá? Então, lá na frente, quando a gente for fazer lá a nossa API, lá no projetinho, que eu vou conversar com vocês hoje sobre ele, tá? Para vocês já irem pensando em como fazer. Vai ter uma verificação de CPF lá? Talvez. Você vai ter que fazer? Não, bicho. Procura lá no Google
verificar CPF em Python. Copia e cola, acabou. Tá? Não fica... não use o chat GPT. Não faça isso. Pega o código, copia, valida se tá... E aí sim, valida se está certo e boa. Se você usar o chat GPT, você não vai nem validar se está certo. Esse que é o problema. Entendeu? Mas aqui, ó, vai lá, vai ter o código pronto na internet, vai. Ctrl+C, Ctrl+V, valida se está certo e acabou. Executa teu teste lá e acabou. Tá? Não fique reinventando a roda, não perca tempo. Porque no dia a dia, a trabalho, você não vai ficar perdendo esse tempo reconstruindo. Tá? Vou falar para vocês o que eu ouvi no meu primeiro emprego. Você não vai reprogramar o mundo. Tem certas coisas que alguém já fez por você. Vai lá e usa. Tá? O princípio do Python é que você entregue o mais rápido possível. E bem feito. Enfim. E a data de nascimento, que com certeza não pode ficar com esta cara aqui de nome de variável, certo? Eu vou chamar aqui de DT nascimento. Vai ser um date. Opa, que date? From date time. Port date. Date. Tá? Ah, então quer dizer que eu posso usar tipos mais complexos no meu type hint? Posso. Não só posso, como devo. Tá? O que mais que é em comum? CEP e telefone. Eu venho aqui. CEP, string, telefone, string. Beleza? Legal. Então, com isso, eu mato o que é em comum aos dois. Se eu simplesmente excluo aqui da minha descrição, eu tenho quem não é. Sabe? Olha lá. Oi? Na verdade, não estava. Na parte de atributos estava tudo certinho. Então, agora eu venho aqui para o funcionário e eu vou fazer o quê? Se eu não comi bola em lugar nenhum, porque o troço está branco. Acho que ele só está louco. Enfim. Tá? Aqui dentro, eu vou ter que fazer toda a estruturação. Então, self.nome, recebe nome, self, vai, você vai. Tá? Existe uma forma mais... É claro que existe. É por isso que é a última que eu vou ensinar. Pois é, não sofri tanto. Pense assim, ó. Você sofre por uma aula. Eu sofro em todas as que eu tenho que ensinar isso, que eu sempre tenho que ficar repetindo isso. Sim. Mas tem que saber a forma mais difícil para entender a fácil. Para entender a fácil, é por isso que vocês passam por ela. Não, você vai ver que a outra é bizarramente mais simples. Você vai ficar me perguntando por que eu tive que mostrar isso aqui para vocês. Mas é importante, é importantíssimo que vocês entendam como funciona o construtor. Porque, cara, muitas das coisas mais complexas que você vai fazer com herança, eventualmente a trabalho, você vai fazer partindo do pressuposto que você entende muito bem o construtor. Bom, beleza. E agora?
Agora eu digo que a minha classe funcionário herda pessoa. E que a minha classe cliente herda pessoa. Agora, tanto funcionário quanto cliente são pessoas. E eu preciso fazer o quê? Construtor. Olha lá. Vou só pular as linhas aqui, porque senão o negócio vai pirar. Por causa do tamanho. Vocês entenderam o truque que eu fiz aqui para agilizar o processo, né? No VS Code, no PyCharm também é verdade, tá? Não é só para o VS Code isso. Você consegue deixar que ele autocomplete. Então, deixa eu antes de eu acertar aqui, mostrar para vocês no cliente. Antes de construir o construtor, eu digo quem ele herda, certo? Então, a superclasse já está pronta, com todo o construtor feito, certo? Aí eu venho aqui na classe filha e falo quem é a classe pai. Aí eu venho aqui, def. Tá vendo o que ele sugere aqui para completar para mim? Quando eu der um enter, ele carrega tudo que a classe pai tem, sem eu ter que ficar preenchendo. E aí ele já monta também a chamada do construtor da superclasse. Tá? Então o VS Code entrega isso para mim, para não ter que ficar pirando aqui na hora de fazer. Eu achei que eu tinha que carregar só o que não tinha na superclasse pai. Não, você precisa carregar tudo. Só que ao invés de você fazer isso daqui, na classe filha, você simplesmente passa para o construtor. Tá? Outra coisa que é importante aqui que vocês observem, que eu vi no código de alguns de vocês. A falta do self. Tá? Então, repito, em métodos da classe, em métodos do objeto, tá? Você tem que ter o self. Para dizer que aquilo é do objeto. E agora? Agora eu adiciono aqui no construtor o que falta. No caso do funcionário, falta o salário. Aí você, poderia ter colocado float? Poderia, se fosse Python 1. Tá? Mas você, no Python 2, quando você trabalha com valores monetários de uma forma geral, você não usa mais float, porque é feio. Porque float é impreciso. Você usa lá da biblioteca decimal um cara chamado decimal. Tá? Então, o salário tem que ser um objeto do tipo decimal. Certo? Por quê? Se você está lidando com salário, a diferença vai dar 1 centavo. 1 centavo da processo trabalhista. Eu estou falando super sério. Tá? E aqui nós temos o cargo decimal. Aqui. Tá? Pessoal, se vocês forem fazer curso de outras linguagens e tal, vocês vão ver que geralmente os códigos são uns monstros. No Python isso não é verdade. Por quê? Porque você tem bibliotecas, você tem coisas que estão prontas que você simplesmente importa para resolver o seu problema. Então, se você vai resolver, por exemplo, a imprecisão do float no C++, o código é monstruoso, é um saco. No Python você importa decimal. Não, senhor, uma dúvida. Eu sei que existe tanque para você cortar em determinada casa decimal. Só que no Python existe. Existe. Você pode usar o round. Mas o round vai mudar?
o round vai arredondar. Isso no print, né? Isso na construção da string. Na verdade, você pode fazer a manipulação de string sem jogar para o print. Na própria variável. Vai funcionar. É um jeito de fazer isso. Você pode criar uma função que faz isso. Né? Eu não lembro de nenhuma função de cabeça que trunque número. Vai. Até achei